Olá, boa noite, tudo bem? Já estava com muita saudade de falar aqui com vocês e eu vou logo de cara abrindo uma kombucha. Essa kombucha linda aqui da minha cliente, da Gabi, da Foster. Essa kombucha maravilhosa que ela me mandou. Essa aqui é com uva e hibisco. Kombucha devidamente registrada no mapa. A Gabi é muito especial porque a Gabi fez o meu curso, a arte da kombucha, fez a mentoria comigo, fez o projeto de registro no mapa e também fiz o rótulo da Foster Kombucha para ela. Muito incrível. E agora nós vamos fazer uma consultoria aí, né, Gabi? Para o ajuste nessa produção, nessa fábrica linda. Vamos experimentar a kombucha? Olha, que linda! Tá de parabéns, Gabi. Gabi tá aí, ó. Muito lindo ficou o rótulo, a identidade visual. Muito bonita. Deixa eu fechar aqui, né, pra não fazer bagunça. Muito linda. Tá uma delícia, Gabi. Muito gostosa. Parabéns, viu? Tá de parabéns. Se tiver tudo ok com o meu som, manda um joinha, gente. Que eu coloquei um microfone e às vezes ele desconecta, começa a chiar. Então, se tiver tudo ok, manda um joinha aí pra mim. Eu que agradeço, Gabi. Fico muito feliz de poder fazer parte aí do sonho. Que empreender é magnífico, empreender com a kombucha é ainda melhor. Vou colocar aqui, porque senão eu ainda faço bagunça aqui, né, gente? Muito obrigada para todo mundo que está chegando. Então, eu tenho muita coisa para falar com vocês da feira. Eu acho que eu vou ter que dividir em vários temas a feira. Eu vou colocar a minha visão da feira e também podemos falar depois de como participar de uma feira, né? Os preparativos e tudo mais, as coisas que a gente tem que pensar para participar de feiras, né? Acho que são dois temas distintos. Hoje eu vou falar com vocês a respeito do que eu vi, né, na Naturaltech. A Naturaltech, na verdade, era dividida em duas feiras, uma que é da parte de orgânicos e também a Naturaltech, que era a parte de produtos naturais, suplementos, né? Também tinha bastante cosmético, coisas naturais como um todo, sabe? E eu, como eu fui para trabalhar, né, na Naturaltech, fui contratada pela Afrodite para trabalhar todos os dias, estar lá com uma parte técnica, então falar da kombucha para os nutricionistas e as pessoas que queriam entender um pouco mais da parte técnica, até mesmo porque a Afrodite tem a parte de terceirização, né? Então muitas pessoas, até mesmo nas rodadas de negócio, a gente fez rodadas de negócio com o pessoal do Mundo Verde, então eles precisavam falar sobre desenvolvimento de novos produtos, e daí por isso que eu fui, né, com a Afrodite. Mas isso aí é outra, eu acho que é outra live. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês a respeito das novidades e o que eu vi na Naturaltech, né? Que é o que vocês tanto me pediram. Nara, fala das novidades, o que você viu lá? Então, eu postei algumas coisas que eu consegui olhar. Gente, a feira é muito grande, a feira é muito grande. É a maior da América Latina, né? Então, eu não consegui andar em tudo, em todos os estandes, porque é muito grande, é muita coisa. Mas postei algumas coisas lá nos stories para vocês, né? Gravei duas lives, uma começando e uma terminando. Mas eu gostaria de falar aqui o que eu vi, né? Vi bastante, tinha bastante coisa de suplementos, principalmente suplemento proteico, né? Na parte de orgânicos vi bastante chás
chás orgânicos, bebidas prontas orgânicas, muitos chás gaseificados também, muitos suplementos gaseificados que tinham na sua constituição chás. E ali na feira em si, eu percebi das pessoas, as pessoas que chegavam ali no stand da Afrodite, elas chegavam com um anseio, assim, de ter realmente coisas naturais, já que o nome é Natural Tech, né? De realmente ter coisas mais naturais, sabe? Porque o que eu vi, eu vou falar a minha visão, tá, gente? Minha visão como engenheira de alimentos, a minha experiência, as minhas vivências. Eu convido vocês a estarem lá o ano que vem, para vocês terem a visão de vocês, tá? Porque tudo na vida são pontos de vista, né? Cada um tem um ponto de vista de acordo com a sua vivência, os seus gostos, as suas preferências, os seus conhecimentos, né? Então, assim, vou estar aqui falando com vocês nessa live, nesse vídeo, o meu ponto de vista, tá? E vou fazer um pause aqui para lembrar vocês, se você está me vendo aqui no Instagram da Nara Enge Alimentos, me segue no Conquali. E se vocês estão aqui me vendo no YouTube, que essa live depois vai pro YouTube, me segue no YouTube e sempre ativa o sininho para que todo o conteúdo que vocês que eu poste, vocês tenham acesso. Ativa o sininho aqui no Instagram e também no YouTube. Então, se você não me segue no YouTube, me segue lá, é Nara Mendes Conquali, lá no YouTube, tá? Me segue lá, gente. Vocês estão aqui me vendo, me segue lá. Se você está vendo essa live aqui gravada, não esquece de curtir. E se você está aqui ao vivo comigo, envia no aviãozinho para 10 pessoas, porque eu vou falar muita coisa que eu vi lá na feira e muita coisa de mercado, de tendência, e vou falar específico da kombucha, né? Igual eu falei, muita pasta de proteína, muita pasta de amendoim, muita coisa de proteína. E eu vou começar introduzindo o assunto que eu quero tratar aqui com um foco maior. Às vezes, quando eu estudava, eu conseguia sair, eu experimentava algumas coisas, né? Porque tinha muita degustação. E eu voltava, gente, muitas vezes, estufada, sério, inchada, com a barriga inchada no final do dia. Sabe por quê? Porque eu tenho uma intolerância muito grande com edulcorantes, principalmente os polióis, que é o xilitol e o eritritol, né? Fiz dieta já FODMAP, para quem não sabe, depois digita na internet para vocês verem. Inclusive, deixei de ser vegana, fui vegana por quase um ano, deixei de ser vegana por conta da minha alimentação ser muito boa, minha alimentação era excelente. Eu não tive problema com vitamina B12, mesmo porque tomo bastante kombucha, né? E nem tive problema com proteína, nem nada disso. Só que para suprir minha quantidade de proteína, eu comia muitos grãos, né? E eles têm muito FODMAP, né? Então, feijão, grão de bico, ervilha, soja. E eu, para suprir, eu comia muito isso. E um dos FODMAPs são os edulcorantes, principalmente xilitol, eritritol. E me dá muita distensão abdominal. Muita, muita, muita. E aí, no final do dia que eu comia essas barrinhas, tomava esses shakes, me dava uma distensão horrorosa, né? Então, eu não sou nutricionista, tá? Só que eu gosto muito dessa área de nutrição. Eu estudo bastante, meu marido é nutricionista, né? Na família tem vários nutricionistas, inclusive. E eu gosto bastante de entender essa interação dos alimentos no nosso organismo, né? E eu gosto bastante da alimentação integral, da alimentação original, da tradição, né? Desse resgate da alimentação integral mesmo, de como que ela tem que ser. E eu sou engenheira de alimentos por formação, né? E na engenharia de alimentos a gente aprende a colocar os alimentos numa vida de prateleira. E muitas vezes, para a gente colocar o alimento na vida de prateleira, a gente precisa usar de vários tipos de processos
e muitas vezes aditivos, né? Então, minha faculdade, passei lá 5 anos estudando, agora estou aí no mestrado, continuo estudando e vejo, né, várias formas de se estar no mercado. E o uso dos edulcorantes, né, ele estava muito presente, muito presente. E eu gosto bastante de seguir uma médica, que ela é Ayurveda, e também nutricionista, a doutora Priya Antunes, quem não segue, segue ela aí. E ela fala bastante sobre a gente se expor a agentes inflamatórios, né? E esses agentes inflamatórios pode ser tudo, desde maquiagem, brincos, tudo, né? Perfumes, desodorantes e, lógico, os alimentos, né? E os edulcorantes, que são tanto os xilitóis, os polióis, quanto estévia, tomatina, que são considerados de origem natural, mas você não usa as folhas da estévia para adoçar, você usa o glicosídeo de esteviol, né, que é um princípio ativo, né? Você usa algo que foi processado, né? E esses edulcorantes, eles podem causar no nosso organismo uma ação inflamatória, né? Isso pode, né? Porque cada organismo reage de um jeito. Como eu falei para vocês, estou falando do ponto de vista da minha vivência, das minhas experiências, né? E o que eu vejo no meu organismo, que você pode observar no seu, é se os edulcorantes, os corantes, os aromas, eles também vão ter essa ação inflamatória no seu organismo. E aí, o que a doutora Pri sempre fala a gente tem que escolher as guerras que você quer lutar, né, por dia. E às vezes, lógico, você vai precisar fazer uma maquiagem, você vai querer usar um perfume, você vai querer comer aquela barrinha de cereal ali no sábado, aquela barrinha proteica no sábado, no domingo, né? Então você vai escolher ali, mas você ter isso todos os dias na sua rotina pode não te fazer bem, porque o seu organismo ele vai estar o tempo todo muito acelerado para combater todos esses agentes inflamatórios, vamos colocar assim, combatendo esses radicais livres, né? E aí isso não é muito bom, você tá sempre acelerado, sempre combatendo. Isso não pode ser muito bom para o seu organismo, tá? Então o que eu vi lá foi muito uso de edulcorante, muito xilitol, eritritol, tomatina, estévia, inclusive nas kombuchas. Tá? A minha introdução foi justamente para falar sobre isso. Eu sei, gente, que aqui, se você é a favor do uso da estévia e da tomatina ou do xilitol em alimentos ou até mesmo na kombucha, respeito a sua opinião, tá? Respeito a sua opinião, respeito o seu ponto de vista, mas eu estou aqui falando o meu ponto de vista como pessoa e como engenheira de alimentos, tá? Então, como engenheira de alimentos, o que eu vejo? Eu tenho que respeitar a legislação, né? Se eu tenho que respeitar a legislação, que a kombucha no Brasil, ela possui uma legislação, né? Que é a Instrução Normativa 41. Então, se ela possui essa legislação, a gente tem que segui-la, né? E nessa legislação, né? Pois eu já fiz vídeos aqui no meu Instagram. Tem vídeo aqui que eu mostro, inclusive, a parte que fala que na kombucha não é permitido os usos de edulcorantes, nenhum tipo deles. E o que eu vi na Naturaltech foram muitas kombuchas utilizando estévia, inclusive colocando no rótulo, né? E a gente sabe que não é permitido. E isso vai fazendo com que o mercado, Por quê? Por que as pessoas usam edulcorantes, né? Coloquem aqui pra mim. Por que vocês acham que os kombucheiros comerciais, muitos estão indo para essa linha do uso do edulcorante na kombucha, né? Para atender, muitas vezes, uma população que talvez queira uma kombucha com menos caloria, mas o que é real é das maiores objeções para kombucha, vamos colocar assim, que é a cadeia refrigerada, né?
que é você também o sabor, colocar aqui sabor, para ter mais aceitação no mercado, para ser mais doce, né? Mas a gente sabe que conseguiria esse dulçor, né, com frutas e regulando ali a acidez, né? Porque a acidez e dulçor está diretamente ali ligada, então se você faz um bom balanceamento da sua kombucha, você consegue ter uma acidez dentro do padrão do mapa e um dulçor equivalente que a pessoa vai tomar e vai gostar, não vai ficar aquele refrigerante, né, gente? Porque também, já falando sobre isso aqui, a kombucha ela não é doce como refrigerante. Será que queremos que a kombucha chegue ao patamar de um refrigerante, né? Uma outra pergunta que eu gostaria que vocês fizessem, porque hoje essa live aqui é para reflexão também. Por que o seu cliente ou você, como consumidor, consome kombucha? Faça essa pergunta primeiro. Por quê? Responde. Por que eu consumo kombucha? Por que o meu cliente consome kombucha? Faz essa pergunta. Agora responde. De imediato. Por quê? Me digam aqui. Por que vocês acham que o cliente de vocês toma kombucha? Respondam. Sem pensar muito. Por quê? Me digam aqui. Não é por conta do sabor, porque se fosse sabor, eu tomaria outra coisa. Sucos bem doces, né? Não é por conta só do gás. Por que será que as pessoas tomam kombucha? Por que as pessoas querem? Saúde, responderam aqui. Veio aqui. Saúde. Bom insight, saúde. Tá. Saúde. Porque se a pessoa quer, as pessoas estão buscando kombucha e não um chá gaseificado, como esse, por exemplo, uma das coisas que eu comprei lá, eu consegui, gente, eu queria ter comprado todas as kombuchas e eu deixei para comprar por último e eu não consegui, tudo tava fechando ali no sábado às 6 horas, já não tinha mais nada, consegui comprar esses dois aqui, tá? Vocês estão respondendo aí, porque é saudável. Comprei esses dois chás aqui, ó. São chás gaseificados, tá? Esse daqui é 0, com stevia, tá? Esse daqui é com açúcar. Todos os dois são orgânicos, tá? Não experimentei, porque ela já tinha encerrado tá fechada, inclusive. Depois eu posso experimentar e falar pra vocês, mas eu só trouxe pra vocês verem a proposta, tá? Então eu vou pegar aqui o com açúcar, vai. Esse daqui, nos ingredientes, ele vai a stevia, tá? Esse daqui, ele vai açúcar e ele tem uma proposta de ser natural, tá? Orgânico. Esse chá é um chá, tá? É um chá orgânico, ele é de açaí, guaraná e erva mate. Por que uma pessoa escolheria entre isso e isso? Isso aqui eu paguei R$7,50. Essa kombucha aqui estava à venda a R$15. Por que a pessoa escolheria um chá ou uma kombucha? Qual? Como que a pessoa escolheria? Por que a pessoa optaria pela kombucha pagando R$15 ou um chá gaseificado, natural, orgânico? Aqui ele estava com opção de energy, mas vamos supor que seja, sei lá, um calmante. Esse daqui, por exemplo, é de morango, hibisco e cardamomo, né? Por quê? Qual que é a diferença? Né? O seu cliente pagaria R$7,50 nesse, por que ela pagaria o dobro numa kombucha, né? Por quê? Por que a pessoa pagaria o dobro? Ela tem que ter um diferencial, né? Para pagar R$15 numa latinha, o mesmo tamanho, R$2,69, tá? Ela paga o dobro. Eu vou falar para vocês algumas coisas por conta dos benefícios, por conta da saúde, tá? E aí quando eu ouço produtores de kombucha falar que não importa os benefícios e que importa o sabor, eu fico um pouco receosa com isso. Importa para o produtor de kombucha o sabor, importa para o produtor de kombucha a estabilidade,
mas não tá batendo com o que o seu cliente importa, tá? Porque o seu cliente, ele paga o dobro numa kombucha. Por quê? Por quê? Porque ele quer algo diferente disso aqui, ó. Não tô denegrindo não, tá? Adoro o chá gaseificado. Acho super legal. A proposta deles é excelente. Não experimentei ainda, vou experimentar. Mas a proposta é incrível. Um chá gaseificado, tá? Natural. Mas se o seu cliente deixa de pagar R$7,50 para pagar 15, ele quer algo diferente também. Ele espera ter outra coisa disso aqui, tá? Ele espera ter outra coisa, né? E aí me veio na cabeça, né? Quando eu ouço clientes, produtores de kombucha falando que não importa benefício, que importa é sabor e estabilidade, eu fico muito pesarosa. Por quê? Porque estamos indo por um caminho perigoso, muito perigoso. E é o que eu vi lá, gente. Não todos, tá? Não 100%, mas os que eu consegui visitar, 90% dos que eu visitei, estavam com essa proposta de estabilidade, de zero açúcar, de zero caloria. Não quero ofender ninguém, mas eu quero fazer você refletir. Você que tá aqui me vendo, tá? E tá fugindo do propósito, porque se o seu cliente paga mais caro, o dobro, em vez dele comprar um chá gaseificado a R$7,50, ele paga R$15 na sua latinha, ele quer alguma coisa a mais, tá? Então reflita muito bem, porque o que vai sustentar o seu negócio é o seu consumidor, é o seu cliente que vai sustentar o seu negócio, tá? Ontem eu estava no mestrado, inclusive por isso que eu não teve essa live, não foi ontem, né? E no mestrado era nada menos do que a engenheira de alimentos que trabalha há 23 anos à frente da Mondelez. E eu não sei se vocês sabem, a Mondelez é uma multinacional, né? Dona aí de várias marcas como o Clube Social, Oreo, Lacta, Babalu, inúmeros produtos, depois vocês digitam aí, Mondelez. E ela falava sobre desenvolvimento de novos produtos. E a primeira coisa, quem me segue lá nos stories viu que eu compartilhei alguns slides da aula dela. E a primeira coisa era, você desenvolver um novo produto, o que mais importa é o que o seu cliente espera do produto, tá? O que o seu cliente espera do produto. A primeira coisa que você tem que avaliar é por que o seu cliente quer o seu produto. Ah, Nara, ele quer gás, ele quer sabor, mas gás e sabor ele tem aqui, ó. Um chá gaseificado. Gás e sabor ele tem no refrigerante zero, tá? Então pensem no seu diferencial. Qual que é o diferencial? Kombucha não é um refrigerante. Kombucha não é um chá gaseificado, tá? Então se você quer dar ao seu cliente um chá gaseificado estável, zero, você vai produzir um chá gaseificado, tá? Você não vai produzir kombucha, porque kombucha não vai por esse caminho. Kombucha tem outro caminho, tá? Isso é minha visão, minha vivência, tá? Se você tem outra visão, outra vivência, respeito, tá? Só que como engenheira de alimentos eu venho aqui te dizer, a legislação proíbe ainda o uso de stevia, tomatina e o que for, tá? E aí eu quero que você reflita sobre o que o seu consumidor quer. E aí, conversando, no final da aula, eu questionei uma coisa com a Daniela, da Mondelez. Ela falou durante um período, durante uma parte da aula, ela falou que o chocolate, na verdade, era o chocolate, se eu não me engano, tinha um processo de maturação que tinha que ficar... Não era o chocolate, não, era o biscoito. Era o biscoito. Tinha que ficar de 4 a 18 horas maturando. E aí um dos alunos perguntou assim, mas dá pra pular essa parte aí? Ela falou assim, dá pra pular. Alguns colocam metabisulfito. Só que o produto não fica igual. Aí me veio a reflexão. Ela falou, a gente opta por ter um produto
bom, um produto com qualidade. E aí ela falando sobre os desafios, aí já era do chocolate, da cadeia, porque as pessoas, existe um defeito no chocolate, uma flat bloom, que o chocolate depois que ele aquece e você esfria, não sei se vocês já fizeram isso, o chocolate estava derretido quando você comprou lá no supermercado, aí você leva para sua casa, ele gela de novo e aí ele fica esbranquiçado. Isso é considerado um defeito, tá? E aí ela falou que isso é muito comum. E aí me veio na hora, né? Vou perguntar para ela como que ela, como engenheira de alimentos, vê, porque se o consumidor ele quer que derrete na boca, o chocolate, uma das coisas ele é derreter na boca. E para derreter na boca, ele tem que ter manteiga de cacau. E para ter manteiga de cacau na quantidade certa, segundo a legislação, no mínimo 25%, a manteiga ela vai derreter na temperatura ambiente acima de 35 graus. E aí, aquele chocolate, ela comparou com aquele chocolate tipo guarda-chuvinha, né? Que lá nem é chocolate, é uma gordura hidrogenada, sabor chocolate. Aquela lá não derrete no supermercado, né? Mas o chocolate de verdade, ele vai derreter, porque o supermercado, ele vai economizar em energia e não vai refrigerar o ambiente onde está o chocolate. No final da aula, falei para ela que eu trabalhava com kombucha e que tínhamos um desafio, que a maioria das pessoas que chegaram na feira, por exemplo, falavam assim, os distribuidores, é refrigerado? Ai, mas não, nossa, eu não posso, meu e-commerce, meu distribuidor, eu não tenho cadeia de refrigeração. E aí, se você é uma pessoa que não tem propósito, se você é uma pessoa, um empreendedor, que não pensa lá na frente, você se corrói, você se consome, você fala assim, não, eu vou estabilizar minha kombucha, então é ontem. Eu vou colocar stevia, eu vou zerar que carboidrato, levedura e eu vou estabilizar, porque eu quero atender o meu distribuidor, porque eu quero colocar kombucha no Brasil inteiro. E aí você esquece que quem sustenta a sua empresa não é o distribuidor, é o consumidor. E aí, conversando com a Daniela, no final, falei dos desafios que é kombucha, ela conhecia kombucha, né? E ela falou assim, Nara, só que você tem que pensar no consumidor. Você, como engenheira de alimentos, você tem que pensar no consumidor. A cadeia de distribuição vai ser sempre um grande desafio. E você vai trabalhar, sabe como? Sabe como, gente, que ela me instruiu? Treinamento com os distribuidores e seleção. Se esse fulano de tal, ele não tem cadeia refrigerada, ele não tem interesse, ele não é o seu cliente. Ele não é o potencial cliente. Então, gente, é isso. A kombucha, ela vai sim. Meu sonho é que tenha kombucha em todos os supermercados. Lindo, também gostaria. Só que se o supermercado não se adequar à nossa realidade, a realidade que é a kombucha, a gente não tem que se prostituir para atender às exigências dele. E aí a gente vai destruir um produto para atender a necessidade de um distribuidor, de um supermercado? Acham certo isso? Aí você vai estar esquecendo que quem sustenta a sua empresa é, na verdade, o consumidor final, tá? E isso tudo falando a respeito do que eu mais vi lá, kombucha em temperatura ambiente, 12 meses em temperatura ambiente, e ainda se vangloriam de uma técnica, eu sei a técnica que eles usam, tá? E a técnica se distancia muito do que é uma kombucha, muito. Distancia muito do que é uma verdadeira kombucha. E isso, gente, está acontecendo não é só aqui no Brasil não, tá? Isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? Eu vejo até em artigos científicos alguns que analisam kombuchas que não tem kombucha ali, tem ácidos adicionados, que é proibido tanto fora quanto aqui, tem de tudo, menos micro-organismos, não tem mais nada, não sobreviveu nada. Então, assim, o que tá virando a kombucha? Um refrigerante? Um chá gaseificado? Aí você tá enganando o consumidor, gente.
Então é melhor você ir para outra área. Vi muitas kombucharias que estão indo para a área do chá gaseificado. Ok, vai pro chá gaseificado, não fala que é kombucha, entendeu? Vende chá gaseificado, eu acho super legal. Faz um chá legal realmente, porque tem uma marca aí daquele bicho, daquele leão, sabe? Que você vai olhar nos ingredientes daquilo, a pessoa acha que tá fazendo uma opção saudável, né? E aí você olha os ingredientes daquele chá, sabe? Daquele bicho. Você olha lá, tem de tudo, tem de tudo. É pior do que refrigerante. Aquele chá daquele laranja, sabe? Leiam o rótulo, leiam os ingredientes. Aí a pessoa acha que tá comprando um chá bom, tá comprando algo que tem 1 milhão de ingredientes, de aditivos. Então, se você quer entrar no mercado com opção saudável para as pessoas, então entra com um chá assim, ó. Um chá gaseificado. Esse aqui contém stevia, ótimo, tá? Mas kombucha, ela tem que conter ali, por legislação, ela tem que conter o SCOBY, que é a colônia de bactérias leveduras. Você não pode adicionar ácidos. E aí, muitas kombucharias hoje que eu vejo, tá? Eu tô falando das minhas vivências, tá, gente? Das minhas vivências, das minhas consultorias, dos meus estudos, dos meus 15 anos de consultoria, dos meus 6 anos com kombucha, produzindo kombucha, né? Pra quem não sabe, que eu e meu marido temos a Fermentarte, né? Que com muito orgulho aí, com muitos desafios, não é fácil, já tá no mercado e tem 5 anos. Não é fácil, gente, eu sei que não é fácil, tá? Tô aqui falando com vocês de coração aberto porque eu sei que não é fácil, tá? Nós sabemos, eu e meu marido ali, tocando a Fermentarte, não é fácil, tá? Então eu tô falando que a vivência para vocês, a kombucha, ela tem uma legislação. Você tem um mínimo de acidez, você tem que conter os micro-organismos, tá? E muitas vezes o que as pessoas estão fazendo, por algumas técnicas, né, que se popularizou mundialmente, fica parecendo mais, não sei se vocês conhecem aquela bebida, acho que chama... Ai, agora eu esqueci o nome. Aqui no Brasil tem uma marca só que produz. Eu tinha até anotado o nome. Eu vou lembrar, depois eu coloco aqui na descrição, vou deixar salvo aqui o nome da bebida. Ela é feita à base de vinagre de maçã e gengibre. Aqui no Brasil tem uma marca. Eu vou falar o nome da marca porque não tem nada a ver. Ela foi pioneira aqui, que chama Kiro. A kombucha tá indo para vários lados. Um lado dessa, que é estilo essa Kiro, que eu esqueci o nome. Se alguém lembrar o nome desse estilo de bebida, me fala aqui, tá? Stills. A marca é Kiro, mas é o nome da bebida mesmo, eu esqueci. Isso mesmo, camélia. Zwitzel, uma coisa assim. Que pronuncia. Zwitzel, eu acho que pronuncia, não é? E aí tá indo muito pra essa linha também, sabe? Eu vejo a kombucha indo para várias linhas. A linha do chá gaseificado, a linha desse Zwitzel, que é essa linha do Kiro, a linha de um refrigerante extremamente doce. Então, assim, a gente tem que voltar, resgata. Porque o que as pessoas estão fazendo? Vamos supor, com pão francês. Ele era o pão. Aí agora as pessoas estão resgatando a fermentação natural do pão. Aí a kombucha está indo para outro caminho, sabe? A kombucha, ela era milenar, tal. Aí, né, graças ao Dave, ela virou comercial. E aí as pessoas estão levando a kombucha para muitas vezes atender o distribuidor ou atender um paladar viciado das pessoas. E aí estão modificando a estrutura da kombucha, sabe? E aí eu reflito assim, se a pessoa paga, sei lá, 15, 20 reais numa latinha, gente, poxa, você vai dar para ela uma kombucha puro açúcar ou muito doce ou muito cheio de stevia e vai dar para ela um Stilzer, sei lá como é que fala isso. Poxa, ela paga muito mais barato em bebidas desse jeito.
tá? Então, assim, o que eu tô fazendo é vocês refletirem sobre o seu cliente, tá? O que você está oferecendo para o seu consumidor, para essa pessoa que está pagando o seu produto, tá? Não me venha falar que você não está pensando em benefício. A gente não pode alegar benefício, porque a legislação brasileira, ela não aceita a gente alegar nada para nenhum tipo de alimento. Não é só kombucha, não, tá? É todos. A gente só pode fazer alegação em suplemento, em coisas que você consegue ali lote a lote comprovar, através de testes. Então, a alegação a gente não pode, mas a gente sabe o que é que o nosso cliente procura. Se você não sabe, procure saber. Porque você tem que saber. É o básico, é você saber para você regular os seus processos, para você entender o que você tem que melhorar no seu produto, tá? E aí, uma outra reflexão que eu vou trazer para vocês, de vivência dos meus 15 anos de trabalho em consultoria, que eu já vi de tudo. E não, eu gosto de trazer vivência para vocês de outros produtos, porque essa é a minha experiência e eu acredito que a gente trazer de outros produtos, assim como vocês se inspirarem em outros produtos para fazer o seu marketing, para entender sobre produtos, sobre embalagem, é muito bom, você tem que se inspirar, a gente tem que se inspirar. Nesses 15 anos, eu vi muita empresa fechando, sabe por quê? Porque ela não se preocupava com o consumidor. Ela se preocupava em só lucro, em só ganhar e não se preocupava em seguir a lei. Muitos, porque eu trabalho muito com essa área, né, de regulatórios, né, então já tive à frente de muitas. Quem me conhece aqui há muito tempo vai saber do que eu tô falando. Que eu já participei de muita coisa, estava ali na empresa e vendo que a empresa fazia coisas erradas, eu falando para os proprietários, não façam isso não vai te levar a nada, e a empresa fechar. A empresa fecha, gente. Não precisa o fiscal só ir lá te fechar, não. Porque quem vai te fechar, sabe quem é? O seu consumidor. Porque ele vai te fechar. Porque ele entende. E eu vi muito isso na feira, gente. Aí você vai falar, Nara, que isso tudo tem a ver com a feira? Porque eu vi muito isso. As pessoas, elas procuravam kombucha de verdade. Oh, desculpa. Ai, mãe, peraí, deixa eu beber um pouquinho de kombucha. Um pouquinho de kombucha de verdade. Elas procuravam. Teve um episódio de um rapaz, ele chama Lucas, não esqueci o nome dele, com K. Ele chegou, já era 8 horas, a gente já tinha terminado a degustação. Ele chegou, um consumidor, tá, gente? Não entende nem nada. Consumidor mesmo, de kombucha. Foi lá para tomar kombucha. Ele falou assim, nossa, tô assustado. Passei por 4 kombuchas que usa stevia. Nossa, e que não tem gosto de kombucha, não parece kombucha. Não é kombucha. Ele falou assim, quando eu vi aqui a Afrodite, eu vi uma luz. Porque vocês estão aqui, falaram que realmente não usa stevia, que é pura e tal. Nossa, eu quero isso. O consumidor, gente, ele não é bobo. Ele não é. Ele começa a entender e ele exige, ele é exigente. E é ele que vai te manter no mercado, tá? É o consumidor. É ele que vai pagar pelo seu produto. E se você dá uma coisa ruim pro seu consumidor, ele vai te comprar uma vez, mas ele não vai comprar 2, ele não vai recomendar e você está fadada ao quê? A fechar, tá? Quem vai te fechar ou quem vai te punir por você estar usando edulcorante, fazendo técnicas de não sei o que, não sei do que, não vai ser o seu fiscal do mapa, vai ser o seu cliente. E aí eu trago para vocês aqui um exemplo. Essa kombucha aqui, ó, conhecem? Conhece essa kombucha? Essa kombucha que me inspira. Pode ser, não conheço, nunca fui na produção, conhecem? Conhece essa kombucha? Quem me deu essa garrafinha aqui sabe que me deu. Não conheço a kombucharia, tá? Mas é a minha maior inspiração. Pode ser que ela mude, mas eu desacredito. Porque quem criou essa kombucharia aqui, ele criou com propósito.
o Dave criou essa kombucharia aqui para salvar a mãe dele, tá? O Dave, ele quer levar o propósito maior dele, e isso eu conversei com ele, tá? Conversei com ele no Instagram lá, com a ajuda do tradutor, porque meu inglês é péssimo. Perguntei pra ele qual o seu propósito com a kombucha. Ele, fazer kombucha. Fazer kombucha. E ele quer fazer kombucha, gente, tá? E é o que às vezes as pessoas estão esquecendo do que é kombucha. Aí você lê no rótulo dele aqui, ó. Dá uma lidinha depois nos ingredientes aqui, ó. Vê o que tem. Dá pra ver? Não tem stevia, tá? Não tem edulcorante. Não tem aroma, tá? Isso aqui são mais de 20 anos no mercado. A kombucharia, a maior e a mais bem avaliada no mundo, tá? Ele já teve propostas inúmeras, mas ele não vende, tá? Pode ser, gente, que tudo isso que eu tô falando aqui mude. Mas, pelo que eu vejo do Dave, o que ele quer e o que mantém ele no mercado é justamente ele fazer um produto íntegro, real, bom, tá? E lá nos Estados Unidos pode-se fazer alegação, então tá aqui, ó, 9 bilhões de probióticos, tá? Lá nos Estados Unidos pode fazer alegação e ele, não sei se ele adiciona também mais alguns tipos de micro-organismo aqui, mas aqui ele coloca exatamente a quantidade de ácidos que tem a kombucha, ácido glucônico, glucurônico, tá? Vejam aqui, ó. Porque o propósito dele com a kombucha é um só, é realmente fazer kombucha, é realmente levar para as pessoas o melhor da kombucha. Porque se a pessoa paga, sei lá, $5, $10 nisso aqui e não paga, e que deve ser com certeza diferente de um refrigerante ou de um chá gaseificado, o valor, o preço, né? Porque o valor é imensurável, né? O valor que as pessoas que colocam no seu produto, o que você vai contar sobre o produto, que você vai colocar ali dentro, tem um valor, tá? Então, gente, se vocês pensam diferente de mim, ok, respeito. Mas isso aqui é exemplo. Tá no mercado há mais de 20 anos, tá? Foi a primeira kombucharia. Ela tá no mercado até hoje, só crescendo, tá? Só crescendo. E aí a gente vê aqui no Brasil várias kombucharias fechando, tá? Por vários motivos diferentes e tudo mais. E eu não quero ver você fechar as portas. Eu quero ver você crescer e eu quero ver a kombucha ser kombucha no Brasil. Porque eu acho injusto como consumidor ele pagar R$15 numa latinha, sendo que um chá é metade do preço, um chá bom, orgânico, é metade do preço. Se for para ser a mesma coisa, você está enganando o seu consumidor, tá? E infelizmente, esse é o resumo do que eu vi muito no Naturaltech. Não vou generalizar, não vou falar que são todas, mas eu vi muitas com alegação de stevia, de ser zero, de ser estável, 12 meses na prateleira, tá? Então, assim, vamos resgatar, não vamos deixar a kombucha chegar nesse ponto. Ah, tem mercado para todo mundo. Tem, gente, tem mercado para esse pessoal aí, tem um monte. Mas o que a pessoa está consumindo dentro dessa kombucha? Vocês acham mesmo que vai ter tudo aquilo que precisa ter? Você acha que o consumidor que vai consumir, ele vai realmente ter os benefícios que os artigos científicos falam que tem? Não vai, gente. Não vai, tá? É só uma reflexão, tá? Uma reflexão para vocês aí. Eu sei que muita gente que tá aqui não concorda, tá? Eu sei que aqui vocês não vão conseguir ver tudo, mas muitas vezes pessoas falaram, e eu sei, tenho clientes do Nordeste, do Norte, que tem o paladar pro doce, pro muito doce, né? E isso é um trabalho que tem que ser feito para justamente fazer o que a kombucha vem nos mostrar,
que a kombucha ela não tem que ser doce, você não vai... Pra ser doce, gente, muito doce, a pessoa toma refrigerante e paga, sei lá, R$2, R$3 numa latinha. A pessoa paga R$5 num chá com muito açúcar, tá? Veja bem o que você está oferecendo ao seu cliente. Você está oferecendo com a kombucha não só saúde, benefícios, como vocês colocaram aqui, mas uma mudança de hábito. Essa é a minha visão, tá? Concordem ou não, é a minha visão, tá? Tenho clientes que pensam diferentes, tenho clientes que pensam diferente, tá? Respeito todos eles e eu vou, logicamente, sempre mostrar para meus clientes de consultoria essa visão. A gente permanece no mercado quando a gente atende o que o cliente quer e, lógico, consequentemente, o que a legislação também nos prevê, tá? Então é isto. Deixa eu ler um pouquinho o que vocês escreveram. Alguns concordam, outros eu sei que não vão concordar. Falaram que uns faz com estévia e sem estévia. Tá, aí o que eu falo pra você? O que é errado é a gente já começar colocando. Porque se o seu cliente ele não sabe nem o que é estévia, não sabe nem o que é kombucha, você vai educar ele. Você vai falar pra ele. Porque tudo... Olha lá o que a Daniela me falou, né? Ontem que eu falei pra vocês no mestrado. Educação, treinamento, falar o que é o produto. Eu não me canso de falar. Nas feiras, eu perdi a voz, inclusive eu tô me recuperando. Tanto na Naturotec como todas as feiras que eu participo com a Fermentarte, eu falo muito, porque treinar o seu cliente, seu consumidor, do que é a kombucha. A kombucha não é refrigerante, a kombucha ela não é doce. Ai, Nara, você é muito tradicional. Gente, eu tô aqui só para preservar o que é um produto. Kombucha. Quer fazer chá gaseificado? Te ajudo. Faço formulações. Vamos fazer chá gaseificado. Quer fazer um Stilder? Que sei lá como que chama? Fazemos. Mas fazer kombucha, até hoje, aqui no Brasil, não é permitido usar estévia. Não é permitido usar tomatina. Não é permitido usar edulcorante. E vocês já se perguntaram por quê? Foi a Bicom que ajudou a fazer a regulamentação. Só que o mapa também tem todos os estudos que eles fazem em cima de um produto, tá? E ele, com certeza, ele já visualizou a kombucha se tornando outra coisa. Por que chama regulamento técnico de identidade e qualidade, né? Por que identidade e qualidade? Identidade, o que é identidade? O que é identidade para vocês? Tá? É o que te diferencia. É o que... Por que aquele produto é aquele produto? Por que é kombucha e não chá? Entendeu? É isso. Nara, pode ser que mude. Pode ser. Mas eu vou falar pra vocês, nesses 15 anos que eu tô trabalhando, as coisas melhoraram bastante, evoluíram. Tinha um tal do RISPOA, que é um regulamento técnico de produto de origem animal que tinha mais de 50 anos, que agora na pandemia ele foi refeito, atualizado. As coisas mudam, agora estão melhorando, tá mais rápido e tal. Mas eu vou te dar um exemplo para vocês de um produto animal, de produto de origem animal. Peraí, deixa eu falar aqui. Vamos supor, a ricota. Muitos produtores utilizam para diminuir ali o pH, utilizavam hidroxissódio. E queriam que colocasse no regulamento técnico. Gente, demorou assim 50 anos para mudar, tá? Então, pode ser que mude, pode ser que eles reavaliem, verifiquem que colocar estévia na segunda fermentação, na parte da saborização, seja interessante. Pode ser, mas pode ser que isso demore muito tempo ou que às vezes nem aconteça. Se vocês me perguntarem o que eu acho, a minha opinião pessoal, tá? Minha opinião pessoal é que se você
permite isso, você abre portas para muitas possibilidades na kombucha, que é o que está acontecendo de forma ilegal, né? A kombucha está indo para um lado extremamente industrial e está perdendo muitas características, tá? Muitas características. Característica real da kombucha, característica que faz o seu cliente pagar R$15 na latinha e não R$7,50, tá? E isso que me deixa frustrada, na verdade, porque as pessoas vão indo por um caminho, não é o que eu tô dizendo, não é só o uso da estévia, tá? Ainda não tem estudo do que a estévia ou a tomatina pode interagir com a kombucha e pode, sei lá, diminuir micro-organismos e tal. Não é isso, mas é o combo que as pessoas fazem, né, para dar estabilidade, que adiciona, que a estévia é o final, tá? A estévia é o final do processo, né? Tudo aquilo que as pessoas, né, as indústrias vão fazendo, que no final adiciona estévia para corrigir ali o dulçor. É tudo isso, é o combo inteiro, sabe? Não é só a estévia, ainda não encontrei nenhum estudo que diga a reação ótima que para quem tá querendo estudar, fazer mestrado ou fazer estudo, bora estudar a reação da estévia com a kombucha. Vai diminuir, vai ou não vai alterar a quantidade de micro-organismos. Acho que era muito viável a gente ter isso realmente, né? O estudo realmente já concretizado para a gente partir de um princípio que realmente não tem essa interação. Não é nem isso que eu tô falando. A respeito de tudo aquilo que vai acontecer, que os caminhos que vão ser tomados, né, que descaracteriza totalmente a kombucha. Descaracteriza totalmente a kombucha, tá? Essa é a minha opinião, tá, gente? Minha opinião baseada nas minhas experiências, baseada nas minhas consultorias com kombucheiro, baseado no meu dia a dia com a nossa kombucharia e nos meus 15 anos de consultoria, tá? Só assim, na verdade, umas questões para vocês pensarem, tá? Será que o que eu tô colocando no mercado, será que o que eu tô vendendo pro meu consumidor, realmente ele tá tendo o que ele espera da kombucha? Se ele paga tão caro numa kombucha, ele tá tendo o que ele espera? É só uma reflexão, sabe? Porque de tudo que eu avaliei, que eu vi, essa live era para falar sobre as tendências da Naturaltech, mas eu não podia deixar de falar para vocês a respeito do que eu mais vi lá, que foi isso. Me intrigou bastante. E é difícil, ainda mais quando você tá ali como um RT, né? Como uma pessoa que tá te pagando para estar ali e minha bateria tá acabando. E você fala para ela que você não pode utilizar, que ela não pode utilizar e os concorrentes estão lá todos utilizando, né? Então, assim, você tem que estar embasado realmente, você tem que ter um propósito muito forte. Então é isso, gente. Eu não vou conseguir responder todos vocês. Alguns estão falando aqui que veio legislação, o pessoal já estava acostumado. É isso, gente. Olha, vamos fazer uma outra live sobre esse tema, né? Que é bem polêmico. Hoje eu vim aqui para polemizar. Mas é isso. Coloquei minha opinião e algumas perguntas na cabeça de vocês, tá? Façam essas perguntas. O que o meu consumidor quer? Se ele paga 15, 20 reais numa kombucha, o que ele está esperando? Pensem no seu consumidor para você conseguir ser uma kombucharia, um empreendimento realmente com sucesso e com longevidade no mercado. Pensem sempre no seu consumidor, acima de tudo, tá? Então é isso. Beijo, gente. Muito obrigada por vocês ficarem aqui me vendo até esse horário. Tudo de bom. Deixem aqui suas perguntas, os seus questionamentos, as suas discussões. Se você não concorda comigo, coloca também porque você não concorda. Beijo!